Patrícia coloca algo na minha taça de champanhe. Eu vejo pelo reflexo do espelho da sala. Não grito, não corro. Apenas troco as taças quando ela se vira. Ela bebe. Eu finjo beber. E enquanto todos cantam parabéns ao meu redor, eu sei que acabei de virar o jogo da minha própria vida. Porque quem tentou me destruir vai entender, na própria pele, o que significa subestimar uma mulher de 65 anos que nunca perdeu uma batalha em silêncio. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. O calor de março no Rio de Janeiro entrava pelas janelas abertas do meu apartamento em Copacabana, como uma presença quase viva. Era sábado, 3 da tarde, e a brisa do mar trazia consigo o cheiro de sal misturado ao aroma do bolo de laranja que eu mesma tinha feito de manhã. Meu aniversário de 65 anos. 65. Um número que carregava peso, história, cicatrizes, mas também uma dignidade que eu tinha construído sozinha, tijolo por tijolo. A sala estava cheia. Meus 2 filhos, Rafael e Júlia, meus netos, correndo entre as pernas dos adultos, vizinhos, amigas do trabalho, gente que eu conhecia desde os tempos do hospital onde trabalhei por 40 anos como enfermeira. A mesa estava farta. Salgadinhos, bolinhos de bacalhau, brigadeiros, guaraná, cerveja gelada. No centro, o bolo. E ao lado, numa bandeja prateada que eu herdei da minha mãe, as taças de cristal que ela me deixou quando morreu. Cristal de verdade. Delicado. Transparente. Cada taça refletia a luz do lustre como pequenos espelhos. Eu estava na cozinha terminando de arrumar os últimos copos quando senti aquela sensação estranha. Sabe quando você sente que alguém está te observando? Não com os olhos, mas com a intenção? Virei a cabeça e vi Patrícia parada na entrada da cozinha, de braços cruzados, me olhando com aquela expressão que eu já conhecia bem, desprezo disfarçado de educação. Ela era a esposa do Rafael, meu filho mais velho. Cabelo loiro escovado, unhas feitas, roupa cara demais para uma festa de família. Sempre foi assim. Desde o dia em que Rafael a trouxe pela primeira vez aqui em casa, 5 anos atrás, eu senti. Não era amor, era cálculo. Precisa de ajuda, Dona Maria? Ela perguntou, com aquele tom que fingia gentileza, mas soava como ironia. Não, querida, obrigada. Já estou terminando. Ela não saiu. Ficou ali, me observando, como se estivesse esperando alguma coisa. Então sorriu. Aquele sorriso fino, afiado. A senhora está bem? Parece cansada. Estou ótima. Ela deu de ombros e voltou para a sala. Eu respirei fundo. Não era a primeira vez que Patrícia me tratava como se eu fosse um estorvo, como se minha presença na vida do meu filho fosse um problema a ser resolvido. Mas eu tinha aprendido, ao longo dos anos, a não reagir, a observar, a esperar. 40 anos como enfermeira te ensinam isso. Você aprende a ler sinais, a perceber quando algo está errado antes de qualquer sintoma aparecer. Você aprende a confiar no seu instinto, porque muitas vezes ele é a diferença entre vida e morte. E naquele momento, meu instinto gritava. Quando voltei para a sala, todos estavam reunidos em volta da mesa. Rafael segurava meu neto mais novo no colo. Júlia, minha filha, organizava as velas no bolo. As amigas conversavam animadas. A música tocava baixinho no som. Tudo parecia perfeito, mas eu não conseguia tirar os olhos de Patrícia. Ela estava perto da mesa, ao lado da bandeja de cristal. As taças já estavam cheias de champanhe. Ela segurava uma delas, observando o líquido dourado contra a luz. Então, com um movimento rápido, tão rápido que ninguém mais viu, ela tirou algo do bolso. Um envelope pequeno, branco. Ela olhou ao redor. Ninguém prestava atenção nela. Todos estavam distraídos com o bolo, com as crianças, com as risadas. E então, com uma precisão quase cirúrgica, ela despejou o conteúdo do envelope na taça. Foi um segundo, talvez menos. O pó se dissolveu no champanhe como açúcar em água quente, invisível. Eu vi tudo pelo reflexo do espelho da parede. Meu coração disparou. Minhas mãos ficaram geladas, mas meu rosto não se mexeu, nenhum músculo, porque eu sabia que, se ela percebesse que eu tinha visto, tudo mudaria. Ela inventaria uma desculpa, jogaria a taça fora, e eu ficaria sem provas. Então fiz a única coisa que fazia sentido naquele momento. Nada. Respirei fundo, sorri e caminhei até a mesa como se estivesse apenas ansiosa para cortar o bolo. Vamos lá, gente.
eu disse com a voz mais animada que consegui produzir. Júlia acendeu as velas. Todos começaram a cantar parabéns. Eu fechei os olhos e fingi fazer um pedido, mas minha mente estava em outro lugar. Estava calculando, planejando. Patrícia colocou a taça envenenada de volta na bandeja, exatamente onde estava antes. Ela sorriu para mim, como se nada tivesse acontecido. Parabéns, Dona Maria, ela disse, e pegou outra taça para si mesma. Eu soprei as velas. Todos aplaudiram. E então, enquanto Rafael distribuía as taças de champanhe para os convidados, eu me aproximei da bandeja. Deixa que eu distribuo as taças da família, eu disse, com um sorriso tranquilo. Rafael riu. A senhora não para, né, mãe? Hoje é seu dia, relaxa. Eu gosto de fazer isso, filho. Me deixa. Ele deu de ombros e voltou a conversar com os amigos. Eu peguei a taça envenenada. Senti o peso do cristal na minha mão. Olhei para Patrícia, que estava do outro lado da sala, rindo de alguma coisa que alguém tinha dito. E então, com um movimento simples, natural, eu troquei as taças. A dela pela minha. A minha pela dela. Ninguém viu. Ninguém suspeitou. Caminhei até Patrícia e estendi a taça para ela. Patrícia, querida, toma. Essa é especial. Ela olhou para mim, surpresa. Por um segundo, vi algo nos olhos dela. Dúvida, medo, mas passou rápido. Obrigada, Dona Maria, ela disse, e pegou a taça da minha mão. Eu peguei a outra taça, a que deveria ser dela, agora limpa, segura, e levantei no ar. Um brinde, eu disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Um brinde. Todos repetiram. E bebemos. Eu fingi beber. Apenas molhei os lábios. Patrícia bebeu de verdade. Toda a taça. Em goles longos, confiantes. E enquanto ela bebia, eu olhei para ela e pensei. Você subestimou a mulher errada. Os primeiros 15 minutos foram normais. Patrícia conversava, sorria, fazia gracinha com os netos. Eu observava tudo de longe, fingindo cortar o bolo, distribuindo pedaços, aceitando abraços e parabéns. Mas eu estava de olho. Foi quando ela começou a ficar pálida. Primeiro, ela colocou a mão na testa. Depois, se afastou do grupo e se apoiou na parede. Rafael percebeu. Amor, você tá bem? Ela balançou a cabeça, mas a voz saiu fraca. Tô tonta. Acho que é o calor. Júlia se aproximou, preocupada. Senta aqui, Patrícia. Vou pegar água. Patrícia sentou no sofá, mas estava ficando pior. A respiração estava acelerada. As mãos tremiam. Mãe, Rafael me chamou, a voz já tensa. A senhora pode dar uma olhada nela? Eu me aproximei, devagar, como uma enfermeira que já viu de tudo. Deixa eu ver, eu disse com calma. Coloquei a mão na testa dela. Estava fria e suada ao mesmo tempo. Os olhos dela estavam vidrados, as pupilas dilatadas. Eu já sabia o que era. Eu tinha visto isso antes, muitas vezes. Sedativo, forte. Patrícia, eu disse, baixinho perto do ouvido dela. O que você colocou na minha taça? Ela me olhou. E naquele momento, ela entendeu. Os olhos dela se arregalaram de puro pânico. Você trocou... Ela sussurrou, a voz sumindo. Eu sorri. Um sorriso pequeno, quase invisível. Troquei. E então ela desmaiou. Rafael gritou. Júlia correu para pegar o celular. Os convidados se aglomeraram ao redor. Alguém ligou para o SAMU. Eu me afastei do tumulto, peguei minha bolsa e discretamente coloquei a taça envenenada dentro de um saco plástico. Porque eu sabia que isso estava longe de terminar, e quando a polícia chegasse, eu teria as provas. A ambulância chegou em menos de 10 minutos. As sirenes ecoavam pela rua Santa Clara, atraindo vizinhos para as janelas. O som cortava o ar quente da tarde carioca como uma lâmina, e eu estava ali, no meio do meu próprio aniversário, assistindo paramédicos carregarem minha nora numa maca. Rafael estava desesperado. Ele segurou a mão de Patrícia até o último segundo, antes de ela ser colocada na ambulância. Os olhos dele estavam vermelhos, a voz trêmula. Mãe, a senhora vem com a gente? Ele perguntou já entrando no veículo. Vou sim, filho. Só vou pegar minha bolsa. Júlia ficou com as crianças. Os convidados começaram a sair, constrangidos, murmurando palavras de apoio que não significavam nada. A festa tinha acabado. O bolo, pela metade. As taças de cristal, ainda sobre a mesa. Menos uma. Aquela que eu tinha guardado. Entrei no quarto rapidamente, tranquei a porta e abri minha bolsa. A taça estava lá, embrulhada no saco plástico. Eu a olhei por um instante. Pesada, fria, cheia de verdade.
Guardei novamente e saí. O Hospital Municipal Miguel Couto ficava a menos de 15 minutos de carro. Eu conhecia cada corredor daquele lugar. Tinha trabalhado lá por 23 anos, antes de me aposentar. Conhecia médicos, enfermeiras, seguranças, e todos me conheciam. Quando chegamos, Patrícia foi levada direto para a emergência. Rafael tentou acompanhar, mas foi barrado por uma enfermeira jovem, de cabelo preso num coque apertado. Senhor, o senhor vai ter que aguardar aqui. Deixa a equipe trabalhar. Ele quis discutir, mas eu coloquei a mão no ombro dele. Rafael, eles sabem o que estão fazendo. Vamos sentar. Ele obedeceu, mas estava inquieto. Andava de um lado para o outro. Passava a mão no cabelo. Olhava para a porta da emergência como se pudesse atravessá-la com os olhos. Eu me sentei numa das cadeiras de plástico da sala de espera. O cheiro de desinfetante me era familiar, quase reconfortante. Observei meu filho em silêncio. Ele amava aquela mulher, ou achava que amava. Eu não sabia mais. Cerca de 40 minutos depois, uma médica saiu. Era a doutora Renata, uma mulher de uns 50 anos, competente, séria. Eu a conhecia bem. Família da Patrícia Almeida? Rafael correu até ela. Sou eu, sou o marido. Como ela tá? O que aconteceu? A médica olhou para mim, reconheceu meu rosto, fez um leve aceno de cabeça. Depois voltou a atenção para Rafael. Ela está estável agora. Foi uma intoxicação, provavelmente algo ingerido. Fizemos lavagem gástrica e ela está respondendo bem. Intoxicação? Rafael franziu a testa. Mas como? Ela não comeu nada estranho. O senhor tem certeza? Nada diferente? Nenhum remédio? Não. A gente só estava na festa da minha mãe, bebendo champanhe, comendo bolo. A médica me olhou de novo. Havia algo na expressão dela. Uma pergunta não dita. Dona Maria, ela disse, se aproximando. A senhora pode falar comigo 1 minuto? Em particular, Rafael pareceu confuso. Mãe, o que ela quer? Calma, filho. Deve ser alguma coisa da minha época de hospital. Já volto. Segui a doutora. Renata até um canto mais reservado do corredor. Ela cruzou os braços e me encarou. Maria, você sabe de alguma coisa? Sei. Então me conta. Porque o quadro dela é de sedativo de ação rápida. E isso não foi acidente. Eu respirei fundo. Ela colocou algo na minha taça de champanhe. Eu vi. E troquei as taças. Os olhos da doutora Renata se arregalaram. Você tem certeza? Absoluta. E eu tenho a prova. Tirei a taça do saco plástico, ainda envolta num guardanapo. Ela olhou para o objeto como quem olha uma arma do crime. Maria, isso é sério. Você precisa chamar a polícia. Eu sei. Mas antes eu preciso entender por quê. Preciso que ela acorde. Preciso ouvir da boca dela. A médica hesitou. Depois suspirou. Ela vai acordar em algumas horas. Mas Maria, cuidado. Se ela tentou te matar uma vez, pode tentar de novo. Não vai. Como você sabe? Eu olhei para ela com a calma de quem já viu gente morrer e gente sobreviver. Porque agora ela sabe que eu sei. E uma mulher desesperada comete erros. Eu só preciso esperar. 2 horas depois, Patrícia acordou. Eu estava sozinha no quarto com ela. Rafael tinha ido ao banheiro. A enfermeira de plantão era minha amiga. E eu pedi para ela me dar 5 minutos a sós. Patrícia abriu os olhos devagar, confusa. Levou alguns segundos para perceber onde estava. Quando me viu sentada ao lado da cama, o corpo dela enrijeceu. Você... Ela sussurrou, a voz rouca. Eu... Respondi tranquila. Ela tentou se levantar, mas estava fraca. Desistiu e se recostou no travesseiro. Os olhos dela eram 2 poços de raiva e medo. Por que você fez isso? Eu perguntei sem pressa. Não sei do que você está falando. Patrícia, não perde seu tempo. Nem o meu. Eu vi você colocar algo na minha taça. Eu tenho a taça guardada. E quando a polícia fizer o exame, vai aparecer tudo. Então me diz logo. Por quê? Ela ficou em silêncio. Mas os olhos dela começaram a brilhar. Não de lágrimas de arrependimento. De ódio puro. Porque eu tô cansada de você. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Cansada de mim? Cansada de você existir. De estar sempre no meio. De ser a mãe perfeita. A enfermeira dedicada. A que todo mundo adora. Eu tô cansada de viver na sua sombra, Maria. Eu deixei o silêncio pesar entre nós. Então, devagar, perguntei. E me matar ia resolver isso? Ia facilitar. A frieza na voz dela me chocou. Não havia remorso. Não havia vergonha. Só cálculo. Ela realmente tinha planejado me matar. No meu próprio aniversário.
na frente da minha família. E o Rafael? Perguntei. Você ia deixar meu filho acreditar que eu tinha morrido de causas naturais? Que eu tinha tido um ataque? Um AVC? Ele ia carregar isso pro resto da vida. Patrícia sorriu. Um sorriso torto, amargo. Rafael supera. Ele sempre supera. Ele é fraco, Maria. Você sabe disso. Ele precisa de alguém forte do lado dele. E essa alguém sou eu. Não você. Senti algo quebrar dentro de mim. Não era dor. Era decepção. Decepção de ter deixado aquela mulher entrar na minha casa, na minha família, na vida do meu filho. Você não ama ele, ama? Amo o que ele me dá. A estabilidade, o sobrenome, a vida confortável. Ia ser ainda melhor quando você saísse do caminho, porque eu ia deixar a herança para ele. O apartamento, o dinheiro da aposentadoria. Ela não negou, só me olhou, como se eu finalmente tivesse entendido o jogo. Esperta, ela disse. Eu me levantei. Peguei minha bolsa. Olhei para ela uma última vez. Você errou, Patrícia. Não por ter tentado me matar. Isso eu já esperava de alguém como você. Você errou por achar que eu era fraca. Por achar que 65 anos de vida não me ensinaram nada. Por achar que uma mulher que passou 40 anos salvando vidas não saberia identificar veneno quando visse. Ela me olhou em silêncio. A polícia já tá vindo, eu disse. E eu vou contar tudo. Inclusive isso aqui. Tirei meu celular do bolso. Na tela, a gravação de áudio ainda estava rodando. Os olhos dela se arregalaram. Você gravou? Gravei. Cada palavra. Isso não vale nada. Você gravou sem eu saber. Vale sim. No Brasil, gravação feita por um dos envolvidos na conversa é prova legal. Principalmente quando a pessoa confessa uma tentativa de homicídio. O rosto de Patrícia ficou branco. Branco como os lençóis da cama. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. Eu abri a porta e saí. Rafael estava no corredor, conversando com a enfermeira. Quando me viu, veio até mim. Mãe, como ela tá? Ela tá acordada, filho. Mas a gente precisa conversar. E a polícia precisa vir. Polícia? Por quê? Eu respirei fundo. Sabia que aquilo ia destruir meu filho. Mas ele precisava saber. Porque Patrícia tentou me matar hoje, Rafael. E ela confessou. Rafael me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma. O quê? A voz dele saiu fraca, quase inaudível. Mãe, o que a senhora tá dizendo? Patrícia colocou veneno na minha taça de champanhe, filho. Eu vi pelo reflexo do espelho e troquei as taças. Por isso ela passou mal. Ela bebeu o que era para ser meu. Ele balançou a cabeça, como se pudesse apagar minhas palavras. Não, isso não faz sentido. A Patrícia nunca faria isso. A senhora deve ter visto errado. Deve ter. Rafael. Minha voz saiu firme. Eu tenho a taça guardada. Eu tenho a gravação dela confessando tudo. Ela me disse na cara que queria me matar para ficar com a herança. Para tirar você da minha influência. Para ter você só para ela. Ele deu um passo para trás, como se minhas palavras fossem golpes físicos. O rosto dele estava pálido, os olhos perdidos. Não. Filho, eu sei que é difícil. Difícil? Ele explodiu. A voz ecoou pelo corredor. Algumas pessoas viraram para olhar. A senhora tá acusando minha esposa de tentar te matar. Isso não é difícil, mãe. Isso é insano. Eu não reagi. Deixei a raiva dele se espalhar. Ele precisava disso. Precisava gritar, negar, se debater contra a verdade antes de conseguir aceitá-la. Eu não tô acusando, Rafael. Eu tô te contando o que aconteceu. E eu vou acreditar assim, na sua palavra, sem prova nenhuma? Peguei meu celular e coloquei a gravação para tocar. A voz de Patrícia saiu do aparelho, clara e fria. Porque eu tô cansada de você. Cansada de você existir. Eu tô cansada de viver na sua sombra, Maria. E me matar ia resolver isso. Ia facilitar. Rafael ficou paralisado. Os olhos dele fixos no celular, como se o aparelho fosse um monstro. A gravação continuou. Cada palavra de Patrícia era uma punhalada. Quando terminou, ele estava tremendo. Não pode ser verdade. Ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. É, filho, e sinto muito que você tenha que ouvir isso. Ele me olhou, e pela primeira vez, vi nos olhos dele algo que me partiu. Traição. Não só da mulher que ele amava, mas da vida que ele achava que tinha construído. Ela realmente disse isso? A voz dele saiu quebrada. Disse, e eu tenho certeza que a polícia vai querer ouvir também. Nesse momento,
2 policiais apareceram no corredor, acompanhados por uma enfermeira. Eram da 12ª DP, Copacabana. Um deles era mais velho, de bigode grisalho e postura cansada. O outro, jovem, de olhar atento. Boa tarde. Chamaram a polícia? Perguntou o mais velho. Fui eu, respondi. Meu nome é Maria Helena Costa, e eu preciso registrar uma tentativa de homicídio. Os policiais nos levaram para uma sala reservada do hospital. Rafael veio junto, ainda em choque. Contei tudo desde o começo. A festa, o reflexo no espelho, a troca das taças, Patrícia passando mal, a confissão gravada, a taça guardada como prova, o policial mais velho que se apresentou como delegado Carvalho, anotava tudo num caderninho surrado. O jovem, investigador Duarte, me observava com atenção. A senhora tem a taça? Perguntou Carvalho. Tenho. Tirei o saco plástico da bolsa e coloquei sobre a mesa. Ele pegou com cuidado, usando uma caneta para não tocar diretamente. Vamos mandar para o laboratório. E essa gravação? Aqui. Passei meu celular. Ele ouviu tudo. 2 vezes. Depois me devolveu o aparelho. Vou precisar que a senhora envie isso para o meu e-mail como prova. E vou precisar ouvir a esposa do seu filho também. Rafael, que estava sentado num canto da sala de cabeça baixa, levantou. Ela vai ser presa? Depende. Se a perícia confirmar que tem substância tóxica na taça, e se o depoimento dela bater com a gravação, sim, tentativa de homicídio. Rafael fechou os olhos. Apertou os punhos. Quanto tempo? Pode pegar de 6 a 20 anos. Ele soltou um gemido baixo, sufocado. Eu me levantei e fui até ele, mas ele se afastou. Não, mãe, não agora. Aquilo doeu mais do que eu esperava, mas eu entendi. Ele precisava processar. Precisava de espaço. Os policiais foram até o quarto de Patrícia. Rafael e eu os seguimos em silêncio. Quando entraram, ela estava acordada, olhando para a janela. Virou o rosto quando ouviu a porta abrir. O rosto dela mudou quando viu os uniformes. O que vocês querem? Ela perguntou, tentando parecer confusa. Patrícia Almeida? Disse Carvalho. Sou eu. A senhora está sendo investigada por tentativa de homicídio contra Maria Helena Costa. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra a senhora. Ela olhou para mim, depois para Rafael. E então, algo nela mudou. A máscara caiu. A frieza voltou. Eu não vou falar nada sem meu advogado. É seu direito, disse Carvalho. Mas a gente já tem gravação, testemunha e prova material. Então a senhora pode cooperar agora ou esperar na delegacia. Patrícia desviou o olhar. Não disse mais nada. Rafael estava parado na porta, olhando para ela como se olhasse para uma estranha. E de certa forma era, porque a mulher que ele amava nunca existiu. Era só uma máscara. Rafael, ela chamou, a voz quebrando um pouco. Você sabe que eu te amo, né? Tudo o que eu fiz foi por nós. Ele não respondeu. Só virou as costas e saiu do quarto. Eu fiquei mais um momento. Olhei para ela, para a mulher que quase me matou, e senti pena. Não da pessoa que ela era, mas da vida vazia que ela escolheu viver. Uma vida de aparências, cálculos, mentiras. Você podia ter escolhido diferente, Patrícia. Eu disse baixinho. Podia ter sido feliz de verdade. Ela me olhou com ódio. Feliz? Com o quê? Sendo como você? Uma velha aposentada que vive de migalhas? Sorri. Um sorriso triste. Eu vivo de dignidade, coisa que você nunca vai ter. Saí do quarto antes que ela respondesse. Rafael estava no corredor, encostado na parede, de cabeça baixa. Quando me aproximei, ele levantou o rosto. Os olhos dele estavam vermelhos. Mãe, a voz saiu embargada. Como eu não vi? Como eu fui tão idiota? Você não foi idiota, filho. Você confiou, amou. Isso não é fraqueza. Mas eu devia ter percebido. Os sinais estavam lá. O jeito que ela tratava a senhora, as indiretas, a frieza. E você percebeu. Só não quis acreditar, porque você é bom, Rafael. E gente boa sempre acha que o mundo é bom também. Ele desabou, literalmente. Os joelhos dele fraquejaram e ele escorregou pela parede até sentar no chão. E chorou. Chorou como eu não via desde que ele era criança. Eu me ajoelhei ao lado dele e o abracei. Ele se agarrou em mim como um náufrago. Eu achei que a gente ia envelhecer junto, ter mais filhos, construir uma família. Eu sei, meu filho, eu sei. E ela tentou matar a senhora, mãe, a minha mãe. Como alguém faz isso? Não tinha resposta para isso. Então só segurei ele. Deixei que ele chorasse. Deixei que a dor saísse. Depois de alguns minutos,
Ele se acalmou. Limpou o rosto com as mãos. O que eu faço agora? Agora? Você respira. Descansa. E amanhã, você começa de novo. Porque você é mais forte do que imagina, Rafael. E eu vou estar aqui. Sempre. Ele me olhou. E pela primeira vez naquela noite terrível, ele sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Obrigado, mãe. Sempre, filho. Sempre. Naquela noite, Patrícia foi levada para a delegacia assim que recebeu alta médica. A perícia confirmou. Diazepam em alta dosagem na taça. Suficiente para me matar, se eu tivesse bebido. Rafael entrou com pedido de divórcio na segunda-feira seguinte. E eu voltei para casa, pro meu apartamento em Copacabana, pras minhas taças de cristal, pra minha vida. Mas agora, com uma certeza, que 65 anos de vida me ensinaram a nunca subestimar uma mulher que sabe o próprio valor. 3 meses depois, a brisa de junho entrava pela janela do meu apartamento, trazendo o cheiro do mar e o som distante das ondas quebrando na praia de Copacabana. Eram 7 da manhã de um sábado, e eu estava na cozinha preparando o café. O mesmo café de sempre, no mesmo bule de sempre, na mesma cozinha de sempre, mas nada era igual. A campainha tocou. Sequei as mãos no pano de prato e fui atender. Era Rafael, com uma sacola de pães quentinhos da padaria da esquina e um sorriso tímido no rosto. Bom dia, mãe. Trouxe pão francês. Acabou de sair do forno. Bom dia, filho. Entra, o café já tá pronto. Ele entrou, colocou a sacola na mesa e me abraçou. Um abraço longo, daqueles que dizem mais do que qualquer palavra. Quando nos soltamos, vi que os olhos dele estavam diferentes. Ainda carregavam tristeza, mas havia algo novo ali. Paz. Sentamos à mesa, como tínhamos feito tantas vezes ao longo da vida. Só que antes, Patrícia estava sempre entre nós, mesmo quando não estava fisicamente presente. Agora, era só eu e ele. Como você tá? Perguntei, servindo o café. Melhor. Ele suspirou. Bem melhor do que há 3 meses, pelo menos. E o divórcio? Tá caminhando. O advogado disse que deve sair em mais uns 2 meses. Ela não tá contestando nada. Acho que o advogado dela mandou ela aceitar tudo para não piorar a situação dela no processo criminal. E você, como tá lidando com tudo isso? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando pro café na xícara. No começo, mãe, eu achei que não ia conseguir. Acordava de noite, olhava pro lado, e ela não estava lá. E mesmo sabendo de tudo, mesmo odiando o que ela fez, eu sentia falta da ideia dela, sabe? Da mulher que eu achei que ela era. Isso é normal, filho. Luto não é só por quem morre, é também pelo que a gente achava que tinha e descobriu que nunca existiu. É exatamente isso. Ele me olhou. Mas sabe o que me ajudou? Terapia. Comecei a fazer terapia, mãe. 2 vezes por semana. Sorri. Um sorriso orgulhoso. Que bom, Rafael. Que bom mesmo. E a terapeuta me fez enxergar uma coisa, que eu sempre tive medo de decepcionar. Medo de não ser o filho perfeito, o marido perfeito, o pai perfeito. E a Patrícia se aproveitou disso. Ela sabia que eu faria qualquer coisa para manter a paz, inclusive ignorar quando ela destratava a senhora. Você não precisa se culpar por isso. Mas eu me culpo, porque eu vi, mãe. Eu vi e fingi que não via. E se a senhora não tivesse sido esperta naquele dia? A voz dele falhou. Eu teria perdido a senhora. E teria sido por minha causa. Levantei, contornei a mesa e segurei o rosto dele entre minhas mãos. Escuta bem o que eu vou te dizer, Rafael. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Você não colocou veneno na taça. Você não planejou me matar. Isso foi escolha dela. E só dela. Você é vítima tanto quanto eu. E eu não te culpo por nada. Você me ouviu? Por nada. Ele assentiu, os olhos marejados. Beijei a testa dele e voltei para o meu lugar. E as crianças? Perguntei. Como elas estão? Confusas. A Sofia, a mais velha, tá perguntando quando a mãe vai voltar. Eu tentei explicar do jeito mais simples que consegui. Disse que a mãe fez uma coisa muito errada e que ela precisa ficar longe por um tempo. E o Pedro? Ele é pequeno ainda, não tá entendendo muito. Mas a Júlia tem ajudado bastante. Ela busca eles na escola quando eu não posso, leva para casa dela, faz atividade com eles. Ela tem sido um anjo. Sua irmã te ama e ama essas crianças. Eu sei. Ele sorriu. E a senhora também. A Sofia já perguntou 3 vezes quando vai ter outra festa na casa da vovó. Ri. Uma risada leve, sincera. Assim que tudo isso passar, a gente faz outra. Uma de verdade dessa vez. Depois do café,
Rafael precisou ir. Tinha que buscar as crianças na casa da Júlia. Quando ele saiu, fiquei sozinha no apartamento. Caminhei até a sala e parei em frente ao espelho. O mesmo espelho onde vi o reflexo de Patrícia colocando veneno na minha taça. Olhei para mim mesma. Cabelos grisalhos, rugas nos cantos dos olhos, mãos marcadas pelos anos. 65 anos. Uma vida inteira de trabalho, luta, perda, reconstrução. E ali estava eu, ainda de pé. Tinha enterrado um marido aos 42, criado 2 filhos sozinha, trabalhado turnos triplos para pagar escola particular, segurado a mão de pacientes morrendo, consolado famílias destroçadas, visto nascimentos, mortes, milagres, tragédias. E quando achei que já tinha visto tudo, minha própria nora tentou me matar. Mas eu sobrevivi, não por sorte, não por acaso. Porque aprendi, ao longo desses 65 anos, uma coisa fundamental: estar atenta, perceber os sinais, confiar no instinto e agir. Peguei meu celular e abri o grupo da família no WhatsApp. Júlia tinha mandado uma foto das crianças brincando no parque. Pedro de bicicleta, Sofia no balanço, ambos rindo. Sorri. Então escrevi: "Que tal almoçarmos aqui domingo? Vou fazer feijoada." A resposta de Júlia veio em segundos. "Sim! Eu levo sobremesa!" Rafael mandou um emoji de coração. Guardei o celular e voltei para a cozinha. Tinha muito o que fazer. Lista de compras para feijoada, casa para arrumar, roupa para lavar, vida para viver, porque era isso que eu fazia. Vivia. Uma semana depois, recebi uma ligação do delegado Carvalho. "Dona Maria, tô ligando para avisar que o processo criminal da Patrícia tá avançando. A denúncia foi aceita pelo Ministério Público e o julgamento tá marcado para daqui a 3 meses. Entendi. Eu vou ter que depor? Vai sim. A senhora é a vítima e a principal testemunha. Mas fique tranquila. O advogado de acusação vai te preparar antes. E ela? Como ela tá? Presa preventivamente. Sem direito à fiança. Com base na gravidade do crime e no risco de fuga. E o advogado dela tentou alegar o quê? Tentou dizer que foi um momento de descontrole emocional, que ela estava passando por depressão, essas coisas. Mas a gravação deixa claro que foi premeditado. Ela admitiu friamente que queria te matar. Isso pesa muito contra ela. Quanto tempo ela pode pegar? Entre 12 e 20 anos. Tentativa de homicídio qualificado. Motivo torpe. Uso de veneno. Vítima idosa. Tudo aumenta a pena. Fiquei em silêncio por um momento. 20 anos. Patrícia tinha 38. Quando saísse, seria uma senhora. Teria perdido a juventude, a beleza, a liberdade, tudo. E mesmo assim, não senti pena. Obrigada por me avisar, delegado. Tranquilo, Dona Maria. Qualquer coisa, a senhora me liga. Desliguei e fiquei olhando pela janela. Lá fora, o Rio de Janeiro seguia seu ritmo. Carros, ônibus, pessoas correndo pra cá e pra lá. A vida continuava. Sempre continua. E eu continuava também. No domingo, como prometido, fiz a feijoada. Rafael chegou com as crianças. Júlia trouxe pavê de chocolate. Convidei 2 amigas do hospital. Colocamos música, rimos, contamos histórias. Sofia, minha neta, me ajudou a arrumar a mesa. Ela escolheu as taças de cristal, aquelas que minha mãe me deixou, as mesmas da festa do meu aniversário. "Vovó, posso usar essas? São tão bonitas." Olhei para as taças, brilhando sob a luz do lustre. Delicadas, mas resistentes. "Pode sim, amor. Mas com cuidado, tá?" "Tá." Ela arrumou cada uma com capricho. E quando todos se sentaram à mesa, erguemos as taças num brinde. "Um brinde à família", disse Júlia. "À família." Todos repetiram. E bebemos, juntos, em paz. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda com uma xícara de chá. O céu estava estrelado, coisa rara no rio. A lua cheia iluminava o mar, criando um rastro prateado sobre as ondas. Pensei em tudo o que tinha acontecido, no veneno, na taça, na escolha que fiz em segundos e que mudou tudo. Se eu não tivesse visto, se não tivesse trocado as taças, se não tivesse agido. Mas eu vi, eu troquei, eu agi, porque 65 anos de vida me ensinaram que sobreviver não é sorte. É atenção, é coragem, é saber quando ficar em silêncio e quando gritar, é saber quando perdoar e quando se proteger, é entender que nem todo mundo merece um lugar na sua mesa e que não há vergonha nenhuma em fechar a porta para quem te desrespeita, mesmo que essa pessoa seja família.
Eu salvei minha própria vida, e ao fazer isso, salvei meu filho também. Libertei ele de uma prisão que ele nem sabia que estava. E agora, sentada ali na varanda, sob as estrelas, com o som do mar ao fundo, eu me senti completa, não feliz. Felicidade é uma palavra grande, e às vezes mentirosa, mas completa, inteira, em paz com minhas escolhas. Terminei o chá, levantei e voltei para dentro. Amanhã seria outro dia, e eu estaria aqui para vivê-lo, porque essa é a maior vingança de todas. Continuar, sobreviver, florescer, e eu estava apenas começando. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir, e se inscreva no canal para mais histórias reais que emocionam e inspiram. Conte pra gente nos comentários. Você já passou por alguma situação parecida? Como reagiu? Sua história pode ajudar alguém. Um abraço e até a próxima.